Olá, neste vídeo eu gostaria de comentar um pouco sobre pão de kefir. Recentemente me perguntaram sobre o pão de kefir, se eu já tinha feito, se eu tinha algum conhecimento, então eu achei interessante gravar um vídeo e compartilhar um pouco do que eu penso sobre isso. Eu já tentei fazer um pão de kefir, utilizando o kefir de água, eu não tenho kefir de leite, e no qual eu preparei para poder fazer esse pão, eu preparei o levain, que o levain é aquele fermento natural que a gente coloca a farinha e vai adicionando líquido e adicionando farinha e forma um fermento natural, conhecido como levain, ou massa madre, ou massa mãe, enfim. Eu entendo que eu não sou um conhecedor de pães, de panificação, mas eu creio que dá para utilizar tanto o kefir de leite quanto de água para preparar pães. Lógico, se a receita do pão, se é um pão de forma que vai leite, ovo, mais similar a uma massa de bolo, o kefir de leite pode ser interessante, pois em vez de você colocar o leite puro, você já coloca o leite fermentado. Ele vai ter uma textura a mais, vai ter uma acidez. Talvez você precise colocar um pouco de leite sem fermentar, leite puro, ou talvez um pouco de água, enfim. Talvez você vai ter que trabalhar um pouco essa receita. Mas esse kefir de leite adicionado numa massa de pão ou de bolo, ele não vai fazer a fermentação. O kefir de leite já vai estar fermentado, vai trazer acidez, pode trazer textura e aromas, mas não vai fermentar. Então, o kefir de leite não seria para fermentação. Ele seria como um aditivo e não para fermentar. Vou colocar uma vírgula aqui. Porque já estaria fermentado e lógico, o meio aqui, o kefir de leite, se utiliza da lactose. Ele não utiliza o amido para fermentação. O kefir de água, em tese, ele fermenta coisas que não são a lactose, como ele é cultivado em água. Então, eu entendo que para fazer um pão, aquele típico pão de Cristo, um pão ancestral que utiliza simplesmente farinha, água e sal como ingrediente, o kefir de água seria mais interessante. Eu já tentei fazer utilizando o método do levain, que tem todo aquele preparo de adicionar a farinha. Eu, inclusive, já mostrei isso aqui em alguns vídeos do canal. Demora. Então, esse aqui é um método que é demorado e trabalhoso. Mas eu já fiz e já mostrei aqui no canal o preparo disso. Dá certo? Dá certo. Só que o levain, ele é um fermento preparado, um fermento natural, no qual ocorreu o seguinte: ocorreu uma seleção de micro-organismos ou uma adaptação de micro-organismos para poder fermentar nesse meio que é a farinha ou a massa ali, já que os açúcares que estão ali no meio serão diferentes, será amido, será resíduo de açúcar, e também a quantidade de água, o meio é um meio diferente. Então, na hora que eu preparo o levain, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma seleção e uma adaptação de micro-organismos para fermentarem a massa. Por que a seleção? Imagine o seguinte: eu pego o kefir de água, que tem um monte de micro-organismos, tem lactobacilos, e jogo ele numa massa. A massa não vai ter tanto açúcar livre, na verdade vai ter apenas um residualzinho de açúcar, e lógico, a quantidade de água é diferente. Então, as bactérias que sofrem muito com a atividade de água, elas vão provavelmente morrer ou vão passar a ter uma atividade bem reduzida. Então, lógico, não vai ter formação de grãos ali, a fermentação vai ocorrer de uma forma diferente. Então, eu vou selecionar alguns micro-organismos que melhor trabalham nesse meio. Outros poderão morrer. E também eles vão adaptar. Por exemplo, as leveduras do kefir de água, elas estão acostumadas a fermentarem a sacarose ou sucrose no meio líquido. Então o estresse para elas é muito pequeno. Na hora que eu faço a adaptação, na hora que eu passo elas para a massa, elas vão ter que se adaptar a fermentar no meio onde não tem tanta água, onde tem uma pressão osmótica diferente, onde vai ter micro-organismos diferentes, pois na farinha, a farinha ela não é estéril, ela tem alguns micro-organismos ali que podem ter vindo do processamento do grão do trigo. Então, tudo isso vai influenciar na formação do levain, mas o levain é um fermento, uma massa pronta para fermentação. O que eu pensei
com relação a um pão de kefir. Eu pensei em fazer um processo intermediário que seria mais rápido, utilizando uma técnica que eu chamo, ou alguns autores chamam como fermentação mista. A fermentação mista, ela consiste em você fazer uma fermentação em etapas ou uma fermentação com vários micro-organismos. Então, a fermentação mista que eu penso para produzir um pão de kefir seria utilizar o kefir de água, em vez de eu preparar a massa utilizando a água, pegar o kefir de água que já fermentou, que tem ali os micro-organismos, adicionar na farinha e também mais o uso de levedura ou daquele fermento instantâneo de padaria. Porque daí eu não precisaria fazer todo o passo do levain, de adaptar, de selecionar aquele preparo. Então, eu utilizaria o kefir de água já fermentado para substituir a água, mais um pouco de levedura dessa instantânea comercial de mercado. Então, eu teria uma fermentação em um dia. De uma vez, eu já conseguiria fazer a fermentação de um pão sem precisar fazer os passos do levain. Por que eu não uso só o kefir de água? Eu acho, daí eu não tenho informação, não tenho dados, não tenho essa experiência ainda, mas se a gente colocar somente o kefir de água na farinha, vai fermentar? Vai, mas vai ser uma fermentação arrastada, demorada, porque vai ocorrer a adaptação. Então, a fermentação vai começar, vou desenhar um gráfico aqui, a fermentação vai começar bem devagarzinho, começa a fermentar, e vai ser um negócio bem arrastado. Enquanto que a fermentação com a levedura, como ela já é selecionada, ela já é vendida, já é preparada para fermentar, na hora que eu adiciono a levedura já fermenta assim. Então, ela fermenta muito mais rápido, produz o gás que a gente precisa para poder produzir as bolhas ali da massa. Então, a massa do pão é uma massa pesada, se a gente for pensar, para o kefir de água. O kefir de água, ele não teria tanta força quanto as leveduras já preparadas e selecionadas para fermentar uma massa de pão. Então, eu penso o seguinte, para fazer essa fermentação mista de um pão, eu vou utilizar o kefir de água para substituir a água, mais um pouco de levedura. Porque eu terei a fermentação do kefir, aqui no caso, né? Eu vou traçar aqui uma linha vertical. Então, eu tenho a fermentação do kefir, mas também tenho a fermentação da levedura comprada, esse instantâneo. Porque ela vai produzir a quantidade de gás ali na massa que eu preciso para levantar a massa do pão, já que é uma massa pesada, que tem a questão do glúten, tem a questão da farinha e tal, do amido. Só o kefir, eu acho que ele não conseguiria chegar na mesma quantidade de bolha, né, de aeração da massa, e também demoraria muito, seria uma fermentação muito arrastada. Nas fermentações arrastadas, costumam surgir sabores que não são tão agradáveis, porque os micro-organismos, eles começam a fermentando fazendo o que eles sabem, o que eles mais gostam, mas chega um tempo, a condição ali no meio está tão desfavorável, que eles começam a fazer outras moléculas, como glicerol, alguns álcoois superiores, coisas que podem ser desagradáveis pensando numa bebida ou em um pão. Então, não é muito interessante fazer fermentações arrastadas, muito demoradas. Elas começam a te degradar. E, no caso do kefir, se eu pensar, vou pegar simplesmente o kefir puro e adicionar ele em uma farinha, como o começo é muito lento, aqui eu vou ter um estágio onde pode ocorrer contaminação, porque a competição ela vai ser muito pequena, já que o kefir está demorando para consumir o substrato, está se adaptando ao meio, pode ocorrer uma contaminação de simplesmente leveduras presentes no ar, ou fungos presentes no ar, ou mesmo bactérias presentes na farinha, se desenvolver e crescer aqui e impedir que os micro-organismos do kefir de água se desenvolvam simplesmente porque eles estavam competindo. Então, eu preciso
ficar atento a isso. Por isso que eu acho que o kefir de água, sozinho, ele não tem força suficiente para fermentar uma massa de um pão. Lógico, eu não testei e também não tenho informação disso. Pode ser que dê certo? Pode ser sim que dê certo. Uma fermentação mais longa, mais arrastada, e talvez de 24, 48 horas, em um dia quente. Não sei o resultado disso, mas eu acredito previamente que não seria como uma levedura comercial selecionada. Então, o que eu penso? Em misturar os dois, utilizar o kefir de água e adicionar um pouco de levedura. Quando eu adiciono um pouco de levedura, ela vai começar mais devagar, mas ela vai agir ali no meio, impedindo contaminações, gerando uma quantidade de CO2 que eu preciso para minha massa levantar, e ao mesmo tempo eu vou ter a fermentação do kefir, então eu vou ter os sabores, os aromas, a acidez, que já fermentado vai vir junto com a água, mas também vai ocorrer a fermentação ali do kefir no meio. Então essa eu acho que é uma técnica mista de fermentação interessante para fazer um pão de kefir de água. Então eu conseguiria fazer um pão de kefir de água mais ou menos em torno de 24 horas todo o processo. Não só, talvez eu poderia fazer aí 12 de fermentação, preparar a massa, deixar na geladeira e tal, mas eu conseguiria fazer isso em um dia ou talvez em 2 dias de forma mais viável. Enquanto que o levain eu demoraria aí pelo menos uns 5 dias para preparar essa massa mãe, esse fermento inicial. Então, essa é a minha visão sobre o pão de kefir. Então, hoje eu pretendo chegar em casa e começar esse preparo, fazer uma mistura de farinha e kefir de água, adicionar um pouco de sal, adicionar um pouco de levedura comercial e deixar fermentando à noite para amanhã eu tentar fazer um pão. Então, fazer uma fermentação em torno de 12 horas, para ver como que vai se comportar. Mas é uma ideia que eu tenho sobre essa fermentação mista. Existem vários tipos de fermentação mista, eu pretendo fazer um vídeo só comentando sobre a técnica de fermentação mista, detalhando um pouco melhor, mas nesse caso seria com relação ao pão de kefir.